Sejam bem-vindos a um projeto novo do SMBS. Nós fomos abordados para fazer aqui um projeto diferente. O Ricardo e o Leonel desafiaram em trazermos para o sindicato, para a comunicação do SMBS, aqui um podcast em que vamos abordar diferentes temas. Hoje, para começar, e porque faz sentido, acho que temos que começar pelo princípio, ou seja, como é que foi a criação do vosso sindicato, como é que isto tudo surgiu? O SMBS surgiu em 2019, após uma revisão que houve à carreira do bombeiro sapador, em que os bombeiros, mais uma vez, sentiram-se prejudicados, porque foram penalizados na idade da reforma, entre outros temas, e a partir daí começámos a falar, os sindicatos que existem não estão a defender os interesses dos bombeiros. Temos que criar um projeto novo de sindicato, uma coisa independente que fala a voz das pessoas, até porque o sindicalismo é assim mesmo. A gente hoje em dia, as pessoas confundem um bocado, deixamos os sindicatos decidir pelos trabalhadores, e não é assim. O sindicato é a entidade que vai falar junto das entidades patronais, mas aquilo que os trabalhadores e os seus associados lhes indicaram. E há aqui um bocado de certa confusão, porque os sindicalistas, que a gente costuma dizer os dinossauros do sindicalismo, que são sempre as mesmas pessoas, a gente passa os anos, as pessoas são sempre as mesmas, acham que estão na legitimidade de decidir por nós. E então começámos a falar em criar o sindicato. Pronto. O sindicato foi constituído, tentámos ganhar o nosso espaço, e não me lembro que inicialmente os sindicatos tradicionais diziam que o SMBS possivelmente em 6 meses estava extinto. Felizmente não está, neste momento é o maior. Em 2019, possivelmente não está, é o maior do país, é o mais representativo, felizmente, que os bombeiros validam a nossa maneira de estar, validam a nossa forma de luta, e nem errado o que a gente faz, nem mais nem menos do que defender aquilo que os associados bombeiros pretendem, porque é para isso que nós estamos mandatados. Tentámos na altura, mais em 2020, com o governo da altura, entrar em negociações para alterar a carreira, porque não concordávamos da forma que ela estava, precisávamos de valorizar esta carreira que estava há 20 anos estagnada, sem qualquer melhoria. Nunca houve abertura do governo da altura. Entretanto, o governo mudou para o governo que está atualmente. Já houve eleições, mas o governo é sempre o mesmo. Também não estavam com muita abertura, diziam que não era a prioridade. Os bombeiros, nós temos uma maneira de estar, que é, nós facilmente falamos com os bombeiros e somos abertos aos bombeiros, não andamos aqui com rodeios, a gente diz as verdades. Os bombeiros não estavam a gostar da postura que o governo estava a ter, entretanto decidiram eles próprios também fazer algo. Então começaram com umas vigílias à porta da Assembleia da República, depois espalhou-se até por outras zonas do país, e muito bem, não discordámos em nada daquilo que foi feito. É o trabalhador também lutar por si, não estar só dependente do sindicato. Tomaram a iniciativa, e apesar de alguns sindicatos na altura discordarem daquilo que eles estavam a fazer, nós nunca discordámos, nós dissemos que eles estavam corretos. As pessoas também têm que ajudar os sindicatos, a gente sozinho não consegue fazer nada. Marcámos um protesto para dia 2 de outubro do ano passado. Já sabíamos que iria ser um grande protesto, porque já tínhamos um número de sócios bastante grande e tínhamos a noção daqueles bombeiros que iríamos trazer do país, só não tínhamos a noção daqueles que iam, os que moram aqui em Lisboa, os que iam chegar, quanto é que ia dar o volume. E no dia 2 foi uma surpresa até para nós, direção, porque fizemos o maior protesto de bombeiros sapadores alguma vez feito no nosso país. Foi memorável. Lógico que aquilo fugiu um bocadinho àquilo que não estávamos à espera, mas é normal, é uma manifestação, as pessoas estão indignadas, e estávamos cá para assumir tudo o que tinhas que assumir. Acabou por correr bem, não houve desacatos, não houve nada, e as pessoas perceberam a nossa indignação, que era o principal, as pessoas perceberem a indignação que os bombeiros estavam ali a expressar, e isso ficou bem patente nesse protesto. Os bombeiros ainda este ano fizeram questão de fazer um convívio no dia 2 de outubro para relembrar aquele dia foi memorável. Após aquele protesto, fomos convocados pelo governo, até fui com o Leonel, para uma mesa que estava lá todos os sindicatos que supostamente têm sócios nos bombeiros sapadores, sendo que alguns deles nem sequer têm a representação mínima legal para estar presentes, mas dá jeito lá estarem, porque são sindicatos do sistema, são os famosos sindicatos que desbloqueiam sempre para o lado do patronato. Foi-nos proposto temas para começar a discutir, foi definido o que era para discutir, desde salários, acesso à representação, horários de trabalho, efetivos mínimos, tudo o que é a preocupação dos bombeiros. E pronto, foram marcadas datas, iniciámos as negociações, mesas conjuntas com todos os sindicatos.
Mas também... Mas aí já havia alguém do governo, era só vocês entre sindicatos? Não, só era sindicato e estava o governo. Ok. Entretanto, os bombeiros que de forma espontânea se juntaram e exigiram, e bem, Presente. que os sindicatos se juntassem antes das negociações para se definir as linhas que se devia dar à negociação, e fomos. Apesar de eu pessoalmente achar que não ia surtir efeito nenhum, porque eu já estou no sindicalismo há alguns anos e já estive do lado lá dos outros sindicatos e por isso é que saí. Sabia que aquilo era basicamente para marcar presença, porque normalmente a verdade as coisas iam por outro caminho e infelizmente não me enganei. Mas fomos a essas reuniões, fizemos questão e exigimos sempre que os bombeiros estivessem presentes. Okay? Essas pessoas se juntavam de forma espontânea e eles estiveram presentes. Os bombeiros definiram o mínimo que a gente podia negociar e é isso que nós tínhamos que cumprir. Nós pessoalmente até achámos que os mínimos que nos estavam a dar não eram nada de especial para os anos de estagnação que tinham, ou seja, não era mesmo, ou seja, acho que não havia aquilo que os bombeiros pretendiam como mínimo, era completamente atingível e não era nada de especial. Okay? Isso nós próprios temos, foi o que definir, nós temos, sabemos que este é o mínimo, vamos então para a negociação. Mas sabíamos os sindicatos, como é que estavam nessa posição? Os outros sindicatos disseram que sim, senhora, todos que estão concordou. Agora, a estratégia para que foi usada é que foi diferente, uns para os outros. Ora, se tu já sabes qual é o mínimo que os trabalhadores te dizem que deves atingir e vais propor esse mesmo mínimo, isto não é preciso ir à China para perceber que os governos que estão a negociar vão querer ir abaixo. É só pensar se queres vender um produto e tens o preço que tu queres é meu, tens que ir acima sempre, porque a outra pessoa quer sempre negociar. Nós temos logo que aquilo ia ser um erro, nós avisámos tudo. Isso ia ser um erro, iam ser prejudicados, não quiseram ouvir. Foi tudo definido, à frente dos trabalhadores, nunca escondemos nada de ninguém, sempre fomos claros e transparentes com toda a gente. Aliás, todas as atas do sindicato que tivemos nas reuniões foi tudo partilhado com os trabalhadores. Mas pedimos autorização ao governo, porque é assim que tem que ser. Houve quem partilhasse a autorização, nós não fechamos esta questão de autorização e partilhámos, não escondemos nada de ninguém. Aquilo que nós transmitimos ao trabalhador é aquilo que está escrito nas atas. Isso chama-se transparência. Sempre o fizemos, começámos as negociações inicialmente em conjunto. Entretanto, os bombeiros acompanhavam os sindicatos às negociações, muitas vezes em protestos. Já agora só, como é que é esse cenário de negociações? Estás tu como representante, os outros? Estava o SNBS, ok. Estava eu e o Lionel, e mais às vezes iam outros dirigentes nossos a acompanhar. E foi sempre... Estavam as outras estruturas sindicais, sempre com 2, 3 dirigentes nas outras estruturas sindicais. Era uma mesa bastante grande, com reuniões longas, porque aquilo tínhamos que falar todos, não é? Pois cada um tem um tempo, é isso que um tempo de antena. Isso acabou por ter que ser definido, porque eram muitos. Era muita gente. A gente falava, a gente defendia aquilo que entendia que era o caminho certo. Nós sempre o SNBS. Também notámos que havia um certo desconforto dos outros sindicatos, porque estamos a falar de sindicatos que existem há bastantes anos, habituados a dominar o sindicalismo e, na verdade, dentro daquelas salas, o SNBS, sozinho, tinha representava mais gente do que toda a gente junto ali, os outros todos juntos. E isso causava um desconforto. Ou seja, 22? Em 24. 24. Em 19 e 24 já tinham... Já éramos o meu sindicato. E isto causava desconforto dentro da negociação. E nós sentimos isso, que havia desconforto. A gente percebia que esperavam sempre que a gente falasse para perceber qual o caminho que haviam de Há aqui um pormenor, ou um por maior, por assim dizer. Nós, quando estabelecemos a criação da SNBS, definimos algumas regras precisamente para sermos diferentes. E notámos duas coisas. E criámos o sindicato e a estrutura assente precisamente nestes pilares, que é a representação do operacional da linha, e para isso não podíamos estar dentro da direção elementos de comando. Portanto, a estrutura de direção do sindicato não podia ter elementos de comando, porque sabíamos que não são isentos. Portanto, definimos que a direção tinha que ser toda da linha de trabalho, precisamente para levar a linha de trabalho à mesa de negociações. Portanto, as necessidades básicas do que é a linha de trabalho. Então, só quando tu dizes elementos de comando é o quê? Para ser simples. Portanto, vamos perceber. Dentro dos bombeiros há uma hierarquia. O elemento mais graduado é o comandante. Okay. Algumas estruturas sindicais, por opção, vamos dizer opção, colocam os elementos de comando na estrutura do sindicato, nas direções do sindicato. E nós definimos um caminho totalmente diferente. Nós decidimos colocar a base da carreira, aos intermédios,
na direção do sindicato, precisamente para poderem levar as dores que eles próprios sentem no desempenho da sua atividade. Com outra diferença, que é tentarmos ter uma realidade, ou seja, um dirigente de cada ponto do país, precisamente para ter a realidade nacional, e não um aglomerado só de um sítio ou só de outros, porque o país, de norte a sul, diverge muito das realidades municipais. As necessidades são diferentes. E a grande maior diferença acaba por sermos independentes no âmbito político. Não estamos filiados em partido nenhum, não somos apoiados por partido nenhum, não estamos dentro de intersindicais, ou seja, não devemos favores a ninguém, a não ser aos bombeiros chapadores. Que é como vê-se, não? Na nossa opinião, e por isso é que criámos esta estrutura. O que é que acontece? Automaticamente, os elementos da carreira acabaram por perceber, e por isto é que em 4 anos que chegámos ao sindicato mais representativo do setor, é devido a isto, portanto é devido a este tipo de postura, com a particularidade de termos um departamento jurídico extremamente forte, porque percebíamos que o direito administrativo, porque somos todos funcionários públicos, é algo extremamente lento, e as pessoas acabavam por desistir dos processos porque era tudo muito difícil. Portanto, os bombeiros iam lesados precisamente porque os sindicatos tradicionais não colocavam as ações, não apertavam na vertente jurídica. E foi esta a nossa estratégia, o nosso investimento, e foi isto que nos fez crescer ao maior sindicato. O que é que acontece? Quando sentamos à mesa negocial, efetivamente vamos com maior representação. E sem favores a ninguém. Portanto, percebíamos que os outros representantes não estavam com o mesmo à vontade. Pois, havia certos constrangimentos, não é? Não sabemos porquê, não queremos saber, claro. Cada um tem a sua estratégia, mas efetivamente. Tanto que, no fim de cada mesa negocial, quando cá chegávamos abaixo e passávamos a palavra do que tinha acontecido com a negociação com os mais diversos representantes, porque estamos a falar, são vários representantes de vários ministérios, porque infelizmente estamos debaixo da alçada, para mexer numa carreira como a nossa, tem que estar representantes de mais que um ministério. Havia alguma dificuldade em expor a verdade do que é que se passava nas mesas negociais, havia algum compromisso, estavam comprometidos. Nós nunca tivemos esse problema, sempre explanámos tudo dentro daquilo que nos foi possível. A partir do momento em que começou a haver o diz que disse, nós automaticamente pedimos ao Governo precisamente para divulgar as atas, para que fosse provado aos bombeiros a verdade sobre o que é que se dizia, como é que se dizia, quem é que tinha dito, onde, precisamente para não haver diz que disse, de maneira a que fosse tudo claro. E é aqui que depois as coisas começam em ponto de ruptura, porque automaticamente, no acompanhar das negociações, começa-nos a entrar uma afluência de sócios desistentes de outros diversos sindicatos, porque reviam-se na postura que nós tínhamos, e por coincidência, ao mesmo tempo, entra um pedido de um grupo de sindicatos que se formou ali, ou seja, dos 8 passaram a haver só um grupo de 5, que pediu... Também o ganho de desonestidade também por parte dos outros sindicatos, porque os bombeiros acompanhavam os sindicatos e bem, estávamos a fiscalizar, isso a nós não nos causava transtorno nenhum, Claro. Tranquilo, estávamos tranquilos. Criavam a pressão, estavam em protestos ali à porta a criar pressão na negociação e nós estávamos tranquilos com isso. A desonestidade há quando começam esses grupos sindicais a tentar pôr as culpas daqueles protestos para cima do SNBS, tentar colar aqueles protestos a nós. Isso não era honesto, porque eles sabiam muito bem que aquilo era espontâneo, eram os bombeiros que estavam indignados, até porque eles deslocavam-se para Lisboa do seu próprio bolso, não havia ninguém a pagar os trajetos deles para cá. E isso começou, ou seja, foi uma tentativa de pôr o governo contra o SNBS. Mas isso também interessava ao governo, porque as pessoas têm que estudar um bocadinho como é que as negociações são feitas, não só na carreira dos bombeiros, como noutras carreiras, quem é que as desbloqueia, como é que as desbloqueios acontecem e porque é que as pessoas, depois de estar desbloqueado, continuam a protestar contra os sindicatos. Eu só não compreendo como é que as pessoas protestam, mas continuam lá afiliados. Isso é que eu não consigo perceber, mas o ser humano às vezes, também é complexo a gente entender isto. E como o Aldão estava a dizer bem, as coisas, houve no dia 3 de dezembro, ou 4 de dezembro, os protestos foram um bocadinho mais incisivos. Eu já tinha comentado isto com o Leonel dentro da sala, apesar de nós não ouvirmos nada lá dentro, que o governo estava a tentar arranjar um pretexto para suspender as negociações, e foi aquele dia o pretexto. Naquele dia, com os protestos. Com os protestos estavam a haver, decidiu. Mas nesse momento, como estavam as negociações, qual era o Estado? Isso não se nada. As negociações naquele momento estavam. Bem, Maria. Não, o governo, para termos uma noção, a primeira proposta que o governo nos apresenta é reduzir aquilo que nós já tínhamos. Ou seja, era baixar salários. Ou seja, nesse dia, ao dia que houve a suspensão das negociações, nós íamos, salvo erro, para a terceira ronda negocial.
E as duas anteriores era precisamente uma proposta de baixar salário. Não a quem estava, mas para quem iria iniciar. Proposta do governo. Do governo. Ora, cada vez que recebíamos uma proposta, no fim da mesa negocial, quando chegávamos cá abaixo para falar aos bombeiros, explicávamos o que tinha sido apresentado. E isto vinha a revoltar e cada vez a acumular. E os bombeiros... Ou seja, vocês tinham a ronda, explicavam, no fim o governo juntava-se lá, dizia, olha, a proposta é esta. E vocês vinham cá falar com ele. Mas isto são táticas negociais. O governo o que é que faz? Pensasse, não é? A primeira proposta é reduzir salários. A segunda proposta era a dar aquilo que a gente já tinha. E eles, a conversa era sempre, já vos estamos a dar mais isto. Não estavam a dar nada, porque a primeira proposta que eles apresentaram nós nem sequer a tínhamos. Pronto, que era a reduzir. A segunda proposta que eles apresentam, para eles já estavam a dar, e não estavam a dar porque era aquilo que a gente já tinha. Exatamente. Pronto. E foi aí que o governo diz assim, então apresentem as vossas propostas. Houve os sindicatos, mais, ou seja, os tradicionais. Essa terceira sessão. Na terceira sessão, eles apresentaram uma proposta que era o mínimo que os bombeiros aceitavam, e nós não, nós apresentámos acima. Claro. Que era para haver negociação. Também. Até fomos criticados por esses sindicatos. Eles são malucos, estão a apresentar isto assim. Eu estou numa negociação. Eu tenho que... Se eu vou apresentar aquilo que é o mínimo que eu aceito e não quero baixar dali, estou a impor. Vamos perceber só... E eu disse, na altura disse esse Paulinho, na direção, a gente até falou e disse assim, isto que eles vão fazer vai levar a que o governo vai apresentar uma proposta abaixo e já não vai ceder aí. Porque senão, se for dar aquilo que um sindicato está a apresentar, o governo é que está, ou seja, não está a negociar, está a ceder uma imposição. Bem dito e bem certo, foi o que aconteceu. Para traduzir isto em números, para perceber, nós estamos a falar de uma carreira que nós levámos a que fosse revista, porque não era revista há mais de 22 anos. O salário mínimo nacional em 22 anos subiu mais de 530 euros. A carreira do INEM tinha acabado de ser revista. Só de salário base tinha levado um aumento de 250 euros mínimo. Para termos todos a noção de valores é que nos levaram. E o mínimo que os bombeiros exigiram para uma recuperação, isto foi definido pelos bombeiros, frente a todos os sindicatos, que nessa reunião com os sindicatos todos foi transmitido para todos os bombeiros a nível nacional para que tivéssemos todos assentos sobre os mesmos traços gerais. E o que os bombeiros definiram para recuperar uma carreira de 22 anos foi um mínimo de aumento de 200 euros de ordenado. Portanto, às vezes fala-se aqui em aumentos, foram 200 euros que nós íamos exigir, mínimo, era a linha vermelha, para recuperar 22 anos parados. Nós achámos que era pouco. E nós achámos que era pouco. Pronto, era a linha que estavas a falar. Era a linha vermelha dos bombeiros. Exatamente. O que é que o governo, no âmbito malabarista, o que é que faz? Portanto, vocês ganham 500, hipoteticamente agora. Portanto, eu dou-vos, primeira reunião, 490. Não, isto não aceitamos. E os bombeiros cá fora baixaram ordenados, não faz sentido. Segunda reunião, o que é que acontece? Maior afluência de bombeiros cá fora. Sim, senhor, é verdade. 490 não dá. Vamos recorrigir. Agora vamos dar 495. Agora é que é uma proposta boa. Estão a gozar connosco. Chegando cá fora, qual é a nossa postura? Ter que contar aos bombeiros. Exatamente. A segunda proposta é inferior ainda àquilo que ganhamos atualmente. Aumentou ainda mais indignação. À terceira ronda negocial, à terceira reunião, muitos bombeiros aderiram em massa para estar presentes para demonstrar o desagrado que estavam com que se estava a passar. E o governo, não, agora é que é porque, portanto, ora nós começámos com 490, 495, agora vamos propor 505 e estamos a dar um aumento de 15 euros. Vocês não brinquem connosco, quer dizer, vocês estão-nos a dar um aumento de 5. Mas como é que... Mas como é que... Eu sei que é negociação, mas como é que é possível tu vais para lá pedir... Tens 500, vais pedir um aumento e a proposta vem... São táticas negociais. Se estamos hoje a perder um bocadinho de tempo. Mas é quando eu vou comprar uma casa, não é? É baixar o valor da aquisição. A PSP passou pelo mesmo. O governo, as primeiras propostas que faz é abaixo daquilo que a gente tem. Okay? E isto foi as propostas do governo. Isto criou aquela contestação toda. Naquele dia que se suspende as negociações, o governo disse a proposta final é esta, e estamos a falar que é a proposta final do governo. E os 505. Que números redondos? Foi um índice abaixo da proposta que os sindicatos não estavam presentes, a proposta mais baixa apresentaram, que era o mínimo que os bombeiros queriam, o governo ainda veio abaixo. Ora, nós temos logo que para nós está fora de questão, nós não vamos aceitar isso, e dissemos isso mesmo à Secretária de Estado. Até porque era admissível nós temos a Secretária de Estado assim, está muito longe da nossa proposta, mas não está muito longe de chegarmos a um acordo. E ela, o que nos disse foi, mas estou muito próximo da proposta dos outros sindicatos e estou certo que ninguém vem aqui impor uma negociação. Como é óbvio. Já tinha era uma questão óbvia.
Pronto, entretanto está aquele burburinho, o governo decide suspender as negociações, nós o que dissemos ao governo foi, havia condições para continuar, as pessoas estavam legitimamente a protestar porque sentiam-se, estavam a ser gozadas, estavam frustradas, estavam a ser gozadas, porque se o governo não quer protestos, também não os deve alimentar. Exatamente. E na realidade acabou por estar a alimentá-los. O que nós dissemos foi, havia uma agenda de reuniões marcadas, até ao dia 20 de dezembro, salvo erro. Nós dissemos, querem suspender, muito bem. Aguardamos que as reuniões retomem-se, há datas marcadas, ficamos a aguardar. Caso não sejam marcadas, nós voltaremos aos protestos. Totalmente. E há aqui. E aqui é que nós somos todos traídos. É aqui que nós somos todos traídos. Que é, a gente faz isto, que é... E isto a pessoa tem que ler, só tem que sair by the book. Muitas vezes, perante um ataque, tens que responder com um ataque também. E nas costas de todos nós, dos bombeiros inclusive, esses grupos de sindicatos, no dia a seguir ao governo suspender, o que é que fizeram? Foram dizer que nós estamos aqui, calma, nós somos tudo bem, queremos resolver, e andaram a negociar paralelamente sem ninguém saber. Nem os bombeiros, nem os sindicatos. E depois aqui nós tínhamos um protesto marcado para o dia 16 de janeiro, salvo erro, e o governo disse assim, voltamos às negociações dia 16 de janeiro. 17. Ou 17 Era de janeiro. E nós então desconvocámos a administração para perceber e depois... Vocês aí nessa fase da administração convocada não sabiam que estava a acontecer isso? Não. Não. Nós soubemos no dia 17 porque achámos estranho irmos só nós. O governo usou aqui uma tática. Que dividir para... Já havia o acordo com os sindicatos na concertação social sobre os aumentos definidos para os próximos 4 anos. 56 no primeiro ano, 56 euros no segundo ano, 60 no terceiro e 60 euros no quarto. Isto estava definido já para toda a função pública. E o governo agrupou esse aumento na nossa negociação. Ou seja, eu já não te estou a dar mais 5. Eu já te estou a dar mais 61, porque 56 também já vais ter. Então eu estou-te a dar um aumento de 61. E nós sempre saímos dessa retórica e dissemos, não, os 56 eu já tenho garantido, pois esta negociação já está para todos. Portanto, nós quando falamos em recuperar uma carreira, financeiramente, uma carreira que está parada há 22 anos, eu tenho que me destacar das outras e não subir conforme as outras ao mesmo nível. Portanto, isso não é recuperar carreira nenhuma, é um aumento geral. Curso normal. Pronto. Eu não sei porque os outros sindicatos também embarcaram nesta estratégia e por isso é que se fez algumas notícias que tivemos aumentos de 60% e aumentos quando o governo reivindicava que tinha dado aumentos de 37% ou 36%, havia sindicatos a dizer que foi um aumento histórico de 60%. Portanto, o próprio sindicato ainda foi um bocadinho mais alto. Isto ainda pior do que o... Se eu estava a dizer o governo... Houve malabarismo da maneira que se discursou aos bombeiros, que se apresentou aqueles bombeiros. Ou seja, como os sindicatos apresentaram uma proposta que estava a ficar abaixo daquilo que os bombeiros queriam, tinham que justificar pelos bombeiros, tentando justificar que aquilo era muito bom. Eu lembro de assistir a sindicatos dizerem, por exemplo, o índice 13 era melhor que o 14. Se o 14 é superior, nunca seria melhor. Mas pronto, tentaram fazer a sua propaganda da forma que entenderam. Pronto, e os bombeiros andavam ali confusos, porque a nossa carreira é muito confusa, e explicar isto às pessoas também não é fácil. Nós dissemos sempre que estávamos a ser enganados, porque a visão do SNBS sempre foi valorizar a carreira à entrada, ou seja, criar atratividade para as pessoas virem. Nós vamos desmontar um bocadinho o que é que se passava. Estávamos a falar de alguém que a profissão de bombeiro ganhava 7 euros de subsídio de risco. É claro que os homens vão voltar. Neste momento, um bombeiro sapador, por exemplo, terá que trabalhar até aos 60 anos e 7 meses. Nós temos que foi dar uma bonificação de 6 anos aos bombeiros. Pensem só um bocadinho. Acham que é atendível que uma pessoa com 60 anos consiga salvar alguém?